Bom dia, povo santo do Senhor. Que bom que você está aí novamente para podermos juntos começar o dia com Deus. Hoje é o segundo dia desses 10 dias de oração, quando nós estamos estudando esta revista Primeiro Deus, a que estudamos todos os anos. E neste ano o tema é o fim, preparação para a vitória. Nesse segundo dia, eu quero ler com você o texto bíblico de Apocalipse 2, verso 10. Apocalipse 2, verso 10 é um texto bastante conhecido, principalmente o final dele, mas o verso todo diz assim: Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós conhecemos muito bem o final desse texto, nós gostamos dele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Entretanto, meu querido irmão, minha querida irmã, esse texto apresenta as provas que os filhos de Deus têm que enfrentar antes de receber a coroa da vida. A vida do cristão é uma vida de provas. O tema desse estudo de hoje é fidelidade aprovada. Nós passamos e passaremos por provas. Através da história, o povo de Deus, os fiéis filhos de Deus, enfrentaram muitas e várias provas. Eu poderia lembrar aqui com você alguns dos filhos de Deus que enfrentaram provas. Por exemplo, José. José tem um futuro glorioso, mas ele sofreu sendo vendido pelos irmãos, sofreu na casa de Potifar, ele foi caluniado, mas José alcançou a vitória. Nós temos o exemplo de Davi. Foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, mas Davi foi caçado por Saul. Davi teve vários inimigos que queriam acabar com a sua vida, até o seu próprio filho o perseguiu, mas Davi alcançou a vitória. Nós poderíamos lembrar o exemplo de Daniel. Daniel foi um homem de Deus, Daniel foi um grande profeta, recebeu revelações que nos inspiram hoje quando nós estudamos as suas profecias, mas apenas por ser fiel a Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Passou a noite em meio aos leões, não morreu, porque Deus ali o protegeu. E Jó, um homem sincero, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas ele perdeu a sua riqueza, ele perdeu a sua família, ele perdeu a sua saúde, porém não perdeu a fé. Jó permaneceu fiel a Deus em meio às provas. Jeremias foi outro personagem bíblico que foi perseguido porque ele não conseguia ficar calado. A mensagem de Deus ele pregava e ele pregava com sinceridade. Por isso o lançaram num poço cheio de lama. Mas Deus lhe deu também a vitória. Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, morreu apedrejado. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio. O apóstolo Paulo sofreu açoites. O apóstolo Paulo terminou sendo decapitado. Mas Paulo foi um homem de Deus. Antes de morrer, um pouco antes de morrer, ele deu a certeza de que a coroa da justiça lhe estava guardada. O apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos, mas em meio ao exílio ele recebeu a revelação de Deus, da qual escreveu para nós o livro do Apocalipse. Assim também, meu querido irmão, minha querida irmã, provas existem para você e também existe para mim. E talvez você hoje esteja passando por alguma prova. Talvez você hoje esteja enfrentando alguma dificuldade. Talvez você esteja sendo provado de maneira tão severa que é possível que em algum momento você venha se questionar: por que Deus? Quando é que isso vai acabar? Mas lembrem-se, nosso Senhor Jesus Cristo se identificou conosco ao passar pelas provações. E antes de recebermos a coroa da vida que Ele tem para nós, para todos os seus filhos, a nossa fé precisa ser provada. Nós precisamos enfrentar as provas aqui, para depois dessas recebermos a coroa da vida que Deus tem para cada um de nós. O meu desejo é que nesta manhã, nesse segundo dos 10 dias de oração, você tenha a força de Deus para enfrentar as provas não só de hoje, mas que continue buscando a Deus para alcançar forças a fim de conquistar a vitória que Deus tem para todos os seus filhos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus conceda a vitória a cada um de nós.